Defeitos em máquinas e equipamentos, aprisionamento ou prensamento em máquinas e equipamentos, manutenção inadequada, falhas, queda e choque elétrico é um sinal de que a sua empresa talvez precise aí de uma aplicação e de conhecimento da NR12. Olá pessoal, hoje a gente vai falar com relação à NR12, que é a máquina que regulamenta aí as máquinas e equipamentos. É uma das normas mais longas que a gente tem aí, porque ela é composta por 165 páginas. Isso mesmo, pessoal, 165 páginas. Mas ainda bem que vocês têm aqui, né, o diário de segurança para que a gente consiga resumir os pontos importantes da NR12. Primeiramente, vamos entender em quais casos a norma se aplica e não se aplica. Primeiramente, ela se aplica a máquinas e equipamentos, sejam novos ou usados. Ela não é aplicável nas máquinas e equipamentos movidos por força humana ou força animal, eletrodomésticos, as máquinas e equipamentos expostos para fim histórico e que não tenha mais a finalidade produtiva. Também não é aplicável em equipamentos estáticos, exceto máquinas. Máquinas estáticas se aplicam a NR12. Não vai ser aplicável em ferramentas portáteis e transportáveis que tenham critério estabelecido nas normas técnicas C. Não vai ser aplicável a NR12 em máquinas que são certificadas pelo Inmetro, e também máquinas e equipamentos que são feitas para exportação. Porque se elas vão, né, para exportar, elas vão ter que ser regulamentadas por normas internacionais, né? Até porque não vai ser utilizada aqui no Brasil. Agora que a gente já entendeu onde se aplica e onde não se aplica a NR12, vamos entender alguns conceitos básicos, alguns tópicos que eu vou trazer aqui, que é importante a gente saber. Sobre arranjo físicos e instalações, onde houver instalado máquinas e equipamentos, a área de circulação tem que ser mantida demarcada, né, de forma correta, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Além disso, a área de circulação não pode ter nada que impeça o caminho, né, que fica obstruindo o caminho da área de circulação. Porque imagina, né, várias pessoas trabalhando ali, mexendo com máquinas e equipamentos, tem alguma coisa ali no caminho, tropeça, cai, machuca, causa uma queda, às vezes cai perto de um equipamento e isso pode ocasionar um acidente. Então é importante eu saber fazer essa marcação, né, na área ali também e manter essa área de circulação de forma que não ocorra, né, nenhum tipo de acidente. Agora, falando com relação à instalação e dispositivos elétricos, a gente sabe que máquinas e equipamentos existe um risco ali de choque elétrico. Sabendo disso, a gente precisa saber quais vão ser as ferramentas proibidas de serem utilizadas nessas máquinas e nesses equipamentos. Primeiramente, vai ser proibido utilizar chave geral como acionamento de partida ou de parada. Eu não posso utilizar chave tipo faca em circuitos elétricos. Está proibido a existência de partes energizadas expostas a circuitos que utilizam energia elétrica. Agora, quando a gente fala em dispositivos de acionamento e parada, existem alguns conceitos de segurança que a gente precisa seguir. Primeiro, a parte do dispositivo de acionamento e de paradas. Ele não pode ser localizado em zonas perigosas, porque imagina colocar o trabalhador em risco só para poder acionar uma máquina. Eu ia aumentar muito mais, né, as chances de acidente. Segundo, o acionamento e o desligamento dessas máquinas e equipamentos, ela deve ser possível ser feito por outro trabalhador que não seja o operador. Por quê? Imagina o caso da pessoa ficar presa ou prensada numa máquina. Se só ela pudesse fazer o acionamento ou o desligamento desse equipamento, isso dificultaria muito mais o resgate e aumentaria muito mais a chance de fatalidade também. Então é importante que o outro trabalhador, ao ver alguma situação que necessita dessa parada de forma rápida, ele consiga realizar. Apesar disso, eu também tenho que garantir o impedimento do acionamento do desligamento da máquina de forma acidental. Como, por exemplo, alguém tropeçando, né, acabar encostando ali na parada, no acionamento, por exemplo. Por quê? Imagina que a pessoa tá ali, aí do nada ela tropeça, cai, bate ali no botão de acionamento e tem uma pessoa realizando, às vezes, a limpeza naquela máquina. Imagina o tipo de acidente que pode acontecer, dependendo do tipo de máquina que a gente vai falando aqui, principalmente máquinas que acabam acontecendo prensamento, né? Coisas assim. Eu também devo impedir o acionamento ou a parada de máquinas e equipamentos de forma automática ao serem energizadas. Porque da mesma forma que o anterior, né? Imagina a máquina voltar a funcionar do nada e tem uma pessoa ali fazendo uma limpeza, uma manutenção, por exemplo. Vai ser pega de surpresa, vai acabar ocasionando um acidente, e muitas vezes com uma lesão muito grave
ou até mesmo uma fatalidade. Outra questão é que eu tenho que dificultar a burla do acionamento e da parada também, porque pode acontecer de alguém ali tentar, de certa forma, né, burlar o sistema, burlar o equipamento, porque acha que vai ser mais rápido fazer o processo. Então, isso também é importante eu ter em mente no momento que eu vou fazer os procedimentos de segurança. Outra coisa que é importante a gente saber é que as máquinas e equipamentos, elas também devem ter dispositivo de parada de emergência, no mínimo 2, né, 2 paradas de emergência, porque no caso que eu não tiver ali acionamento de desligamento da máquina, né, não for possível, estiver muito longe, a pessoa que estiver ali fora da situação também consiga fazer a parada de emergência caso seja necessário. Lembrando que eu tenho que ter mais de uma, pelo menos 2 paradas de emergência. Agora, a NR12 também deixa claro que as máquinas e equipamentos, a utilização, a relação de trabalho ali, tem que estar em conformidade com a NR17, que é a NR que fala com relação à ergonomia. Então, é importante dar uma lida na NR17 quando for fazer os arranjos físicos lá do trabalho ou das máquinas e dos equipamentos. Já as manutenções, elas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa, deve ficar aos cuidados dos trabalhadores envolvidos na operação. Agora, nos casos das manutenções que influenciam na segurança, nos casos das preventivas, elas devem possuir cronograma de execução. Nos casos das preditivas, eu preciso ter a descrição das técnicas de análise e meio de supervisões centralizadas ou de amostragem. Agora, a gente sabe que a NR12 é bem longa, né? Igual eu falei, 165 páginas. Então, cadê a parte sobre capacitação? Outros tópicos que são importantes sobre a NR12? Calma, a gente vai falar sobre isso também. Mas será na quinta-feira com a parte 2. Caso vocês não queiram perder essa parte, seguem a gente aí no perfil que a gente vai estar trazendo para vocês. Ao mais, peço que vocês curtem, comentem e compartilhem.